Hoje eu fui cortar cabelo com o meu barbeiro, me fez refletir sobre uma coisa. Talvez isso esteja destruindo a vida de várias pessoas. A gente não percebe. Querendo ou não, a gente vive muito focado em chegar em um certo objetivo, em um sonho, em uma meta, algo grande que a gente sempre vem assim desde criança. E querendo ou não, a gente olha muito pro futuro, olha muito pro amanhã, às vezes muito pelo passado, mas a maioria das vezes a gente não vive o presente. Eu não sei se você consegue me entender, mas eu vou contar um relato sobre mim. Depois de muito tempo parado, ano passado mesmo, no ano de, no ano de 2025, eu acabei tendo muita dificuldade assim e acabei fazendo uma cirurgia e nesse dia eu falei pra mim que eu iria mudar de vida no final do ano. Simplesmente foi uma das maiores reflexões que eu tive durante esse processo, né, da gente enxergar os nossos erros, da gente querer realmente dar o primeiro passo de evolução, porque nunca é tarde demais. Tem muitas pessoas que têm medo de iniciar, falam que não tem idade para poder começar a empreender, para poder começar a criar conteúdo, para poder criar o teu negócio online dentro da internet, para você começar a fazer dinheiro. As pessoas acham que elas estão atrasadas, mas não. Você não está atrasado. Ou talvez só não chegou a tua hora. Quando a gente inicia algo, a gente quer um resultado assim do dia para noite. A gente não quer para daqui a 5 meses, daqui a um ano, daqui a 5 anos. A gente quer o resultado para hoje, para amanhã, entende? E querendo ou não, a gente acaba esquecendo de viver o processo, o presente, entende? Durante isso, essa dificuldade minha, quando eu fiz essa promessa, eu comecei a empreender tanto dentro e fora da internet. Aí eu consegui alcançar meus primeiros 5 dígitos de faturamento. Só que chegou esse ano, veio um relacionamento novo, saí da casa da minha mãe e foi, querendo ou não, uma reviravolta muito grande, sabe? E tipo, eu não sabia se eu tava no caminho certo. E as coisas começaram a desabar. E nessas horas que eu comecei a me questionar: será que é isso? Será que esse é o fim? Será que isso que eu tô passando é um teste? Às vezes eu não aguentava mais. Querendo ou não, foi algo muito recente para eu poder me manter controlado. Às vezes a gente vê muito na internet essas pessoas que mostram, né, a vida de empreender, a vida de independente de qualquer área, mas é algo assim que a gente não vê o processo, a gente não vê o dia a dia da pessoa, entende? A gente não vê a rotina, o trabalho duro, o esforço para depois vir um resultado. Mas eu tento focar no tipo de conteúdo sem edição mirabolante. Seria mais no. Assim, é como se eu estivesse conversando com você, entende? Eu não sei se você namora ou é casado. E eu gosto de falar isso porque quando você está em um relacionamento, você precisa ter maturidade de tudo. Porque você precisa ter um equilíbrio no teu relacionamento, com a tua família, com o teu trabalho, com o teu negócio e com o dinheiro. Ah, o dinheiro é algo assim muito difícil de se explicar. Vocês me perdoam se eu tô saindo muito fora do contexto, mas eu tenho muita dificuldade de focar somente em uma coisa. Acho que eu tenho TDAH. O dinheiro foi colocado na nossa cabeça que ele é uma das raízes que não vai te fazer feliz, entende? Ou não, se você não tem controle sobre sua vida financeira, você tá completamente perdido. Olha só que loucura. Atualmente eu tô tentando colocar primeiro minha cabeça no lugar. E tipo assim, é algo que não é fácil. Eu falo, falo, falo. Você fala que vai fazer isso, aquilo, que não sei o que, mas você só fala e não coloca nada em prática. Às vezes, a maioria dos nossos erros é da gente falar, falar e não colocar em prática. E eu sempre fui uma pessoa
que sempre tive dificuldade de focar somente em uma coisa, de focar somente em uma área. Querendo ou não, a gente vai aprendendo isso com o tempo, a gente vai tendo mais maturidade. Ainda estou passando por esse processo de evolução, porque toda essa dificuldade que eu venho enfrentando, que caiu bastante, eu fico muito apegado no passado. Quando você tem conquistas grandes e conquistas que você, mesmo assim, não acredita que você conseguiu, não sei se você consegue me entender, mas quando você está em uma fase difícil, com caminhos diferentes, com resultados menores, você se sente um inútil, mas você começa a priorizar o passado. Você começa a viver do passado, você começa a se vitimizar, você começa a falar que não tem resultado disso, por causa de relacionamento, por causa da família, mas vai ver, todo o problema disso é você. E a única solução para todos os problemas da sua vida é você, de você resolver elas. Então, se você continuar preocupado, se você continuar tendo ansiedade, começar a ter pensamento negativo, porque querendo ou não, tudo que a gente pensa atrai. E é a lei da atração, coisa que a gente precisa trabalhar muito, todos nós, né? E aí que entra a gratidão, de você aprender a ser grato nos momentos bons e nos momentos ruins. A maioria das vezes a gente só busca Deus quando as coisas estão difíceis. Mas quando tá tudo bem, você até esquece. Você nem lembra, nem sequer fazer uma oração, nem sequer fazer um agradecimento. Mas toda vez quando o barco começa a balançar forte, você vai buscar ele. E querendo ou não, não quero introduzir nada assim de religião, assim, mas Deus, ele é a solução para todos os problemas da sua vida. Se você aprender a lidar com isso, uma hora você vai conseguir. Porque tudo isso que você passa, toda essa dificuldade, todo esse processo, e principalmente eu, foi uma promessa. Porque eu pedi isso, porque eu pedi aquilo. E querendo ou não, quando você pede uma coisa, vem as consequências, certo? Mas na maioria das vezes você não está preparado para essas consequências. Tem muita gente que trabalha muito duro assim, que eu vejo que atualmente eu tô no CLT. Que, assim, pessoa muito guerreira, assim, e que, querendo ou não, mexe muito comigo, sabe? De pessoas comuns fazerem de tudo para poder colocar a comida em cima da mesa. Nessas horas que, quando você começa a olhar ao redor seu, você não é o único que tem problemas. Aí que você começa a enxergar o quão difícil são as coisas. E a pessoa que tá passando mais dificuldade com você é a pessoa mais grata do mundo. A gente tem que aprender a ser mais grato. Então é um pouco disso. Esse é o conteúdo. Então, se você realmente pensa em evoluir, se você realmente pensa em prosperar junto comigo e acompanhar essa jornada minha do absoluto zero, de começar a empreender tanto dentro e fora da internet e mostrar a minha realidade, eu mostro a minha realidade, basta me seguir para mais conteúdo.